Boa noite, boa tarde, bom dia também para você que vai ver gravado. A gente está aqui nos preparativos para a gente dar início à nossa live. O Evangelho está vivo do dia de hoje. Aproveitando aqui a oportunidade, hoje, 26 de junho, né? Mone não vai estar com a gente nessa live de hoje, vai estar o Osmar. Mone hoje está fazendo aniversário, a gente deixa aqui o nosso feliz aniversário, muita paz, muita saúde, muitas bênçãos para ela, né? Que está sempre aqui nos acompanhando. O Evangelho está vivo. Boa noite, Sônia, tudo bem? Aguardar o Osmar entrar. Boa noite, tudo bem, Osmar? E aí, boa noite, beleza? Tudo bom, graças a Deus. Então A tá gente está bom. dando início aqui hoje, a nossa live, o Evangelho está vivo, da noite de hoje, né? Hoje o nosso convidado é o Osmar. O Osmar, para quem não conhece, é meu irmão caçula. E hoje a gente vai estar falando aí sobre o Evangelho. No capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? O capítulo 18, item 1 e 2, parábola do festim de bodas. Correto? É isso aí. Você já está com o seu evangelho na mão aí ou você vai ler ele na tela? Já está na mão? Tá na mão. Tô nas antigas A aí. gente não tá, a gente não tá falando mais a página, porque está mudando muito. É A verdade. página de versão para versão está mudando muito, né? A página. Então, principalmente aquela versão econômica, às vezes a página que para outra, que é a versão normal, está dando quase 70 páginas de diferença. É Então a gente verdade. está evitando falar a página, né? Mas é no capítulo 18, item 1 e 2, para quem quiser acompanhar. Você está escutando meu áudio tranquilo? Tô de boa. Tá, então beleza. A gente vai dar início à nossa leitura aqui. Parábola do festim de bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: O reino dos céus se assemelha a um rei, que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: Preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram. Um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio, e outros pegaram um dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera, e mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: O festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para todos, para as bodas, todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando como um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. É aí que haverá o pranto e o ranger de dentes. Porque muitos os chamados, mas poucos serão escolhidos. Mateus
capítulo 22, versículo 1 a 14. Então a gente entende o que aconteceu aqui, que é narrado por Mateus, é que Jesus usou uma alegoria, né, como sempre, utilizando-se de alegorias, de objetos, de imagens, de peças, para que a gente, naquele momento, tivesse alguma ideia mais aproximada do que ele estava querendo dizer, né? Isso. Então Jesus quis nos passar essa alegoria. Olha o Leite. Boa noite, pai. O Salve, Leite é a salve, mãe, na verdade, né? E os dois assistem o mesmo telefone. Então ele quis dizer, é praticamente um culto isso aqui, ó. É, então ele quis dizer o seguinte: ele preparou aquele festim, aquela festa, com todo o cuidado, com todo o carinho, para receber os seus convidados. Ele mandou convites para eles, esperando, aguardando a presença de cada um que ele havia chamado para aquele festim. No entanto, aqueles que foram convidados não quiseram participar daquele festim, né? Alguns foram para outros locais e deram essa desculpa que estavam ocupados indo para suas casas de campo, não fizeram qualquer intenção de ir a esse festim e, no entanto, o rei não quis cancelar aquele festim. Pelo contrário, reuniu o pessoal que estava organizando, ele deu a eles nova ordem para que eles buscassem quem quer que fosse e quisesse participar daquele festim, pois que estariam bem-vindos a participar das bodas, uma vez que os convidados não apareceram. Não é isso? Isso. O que é que a gente pode entender até aqui nesse momento? É isso. Existia o festim, existiam os convidados, eles foram chamados, eles não quiseram participar. No entanto, para que não fosse cancelado aquela festa, aquela organização, o rei pede para que seja convidado então quem quiser participar, a participar daquele que seria um evento reservado para os convidados, né? Isso. A gente então, sobre a parábola, você quer comentar alguma coisa? A gente continua lendo. Não, assim, que nem a gente tá falando, essa parte da alegoria, né? Ela chama um pouco a atenção e, querendo ou não, a gente sempre tende a transcender, né? A gente sempre tende a aproximar a parábola da nossa rotina, né? Elementos que estão próximos, né, É, do nosso cotidiano, né? exatamente. Que até aqui a gente entende muito bem o que está acontecendo, né? Diante dessa parábola, dessa alegoria, né? Exatamente. Não tem muita dificuldade em entender a alegoria, mas eu acredito que na parte interpretativa, aí já começa a surgir mais dúvidas, né? Tem mais reflexões, né? Então a gente vai continuar aqui, é, agora já no item 2. O item 2 é a percepção do espírito que narra a mensagem sobre essa parábola. E ele diz o seguinte, para quem está chegando agora, capítulo 18, item 1 e 2. Muitos os chamados, poucos os escolhidos, parábola do festim de bodas. Sim. O incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim, e ainda menos, que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, o incrédulo, são sem dúvida imagens, mas ainda assim, Mister se torna que não ultrapassem os limites do verossímil. Então, nessa última parte aqui, está dizendo o seguinte: é difícil para a gente, na condição de incrédulo,
entender que era tão difícil assim participar de um festim de bodas. Fica difícil para a gente, mesmo se tratando de uma alegoria, Uhum. acreditar que era tão complicado ir nesse festim a ponto de que fora massacrado alguns dos que foram lá avisar, convidar, levar a palavra do convite do rei para participar. A incredulidade zomba e sorri dessa parábola porque a considera de maneira pueril, né, frívola, a Exatamente. ponto de não estar de acordo com a veracidade dos fatos, né? Porque ele diz aqui que eles não devem passar dos limites do verossímil para que se mantenha ainda como uma parábola que vai surtir efeito para a gente interpretar. Isso. É, porque, assim, se você for analisar o pé da letra, ele fica meio partindo do pressuposto do incrédulo, realmente não tem muito sentido, né? Tem que buscar. Você não precisa segurar, não, dá para escutar você. Ah, é? Então tá beleza. Dá, normal. Quer dizer, É, fica difícil, né? A gente tentar entender que essa festa é uma festa tão complicada da pessoa aí que a ponto de massacrar, de assassinar aqueles que foram levar o convite pois é. nessa festa, né? Assim, ele trata a incredulidade, né, nesse primeiro momento. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não lhes fossem tirados os respectivos envoltórios para se achar o sentido oculto. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida, com os hábitos mais vulgares da vida, e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas ininteligíveis quanto ao sentido, apenas por não se colocarem neste ponto de vista os que as interpretam. Realmente, temos várias. Priscila está falando que a Mônica é diferente. A Mônica hoje é o Osmar. Boa noite, Priscila. Seja bem-vindo. Então, assim, a parábola, não somente essa, mas várias outras, elas perdem completamente o sentido se a gente for tentar analisar, como você disse anteriormente, ao pé da letra, né? É preciso que se entenda que Jesus falava para um povo, não que a gente seja muito adiantado, mas para um povo ignorante do ponto de vista intelectual, sobretudo quando o assunto tratava-se de vida espiritual, de vida além da matéria. é, Então ele vai sempre pegar para as suas alegorias coisas que estão ao nosso alcance, que estavam ainda ao alcance daquele povo que tinha tanta dificuldade em interpretar e entender uma vida que não fosse a vida da matéria, que não fosse regida por deuses politeístas, né? Que mandavam e desmandavam ao seu bel prazer. Então ele vem trazendo sempre o mais próximo possível da realidade, dos costumes daquele povo, para que fique mais fácil deles entenderem. exatamente. Agora eu te pergunto aqui, nesse ponto, você acredita que os espíritos superiores, ainda agora, 2022 da era cristã, precisam de utilizar-se desses meios parabólicos, alegóricos, para nos fazer entender? É. Você me conhece o suficiente para saber que eu não posso responder essa pergunta. Hoje a gente não só acredita que precisa dela, só que de outras parábolas, né, de outras metodologias, para que a gente consiga, né, alcançar esse conhecimento. O tempo passou, mas será que a nossa evolução, em termos coletivos, ultrapassou também a barreira do tempo? Ou, É, como dizia André Luiz, né, séculos são segundos perante a consciência superior que nos rege, né? até porque na hora que você estava comentando a respeito
que Jesus tinha que falar pro pessoal que era um pouco mais ignorante, eu pensei, pô, mas hoje tem Mais TikTok, ignorante, né, né? cara? Hoje tem TikTok, né, cara? Então, sei lá. A gente, agora chega aqui a Carol também. Carol, boa noite, seja bem-vinda. Carol e Osmar nessa live não vai funcionar. Eu já disse que dá para pular essa fase. A gente vive hoje um momento cada vez mais conturbado, né? Embora o processo de evolução não é retrógrado, né? E claramente não é, né? Porque realmente hoje a gente tem o problema do TikTok. Antes a gente Fun- tinha uns problemas com fogueira, essas coisas, né? Então, quer Exatamente. dizer, a partir do momento que vai evoluindo, a gente percebe que o ser precisa de mais informação para continuar esse processo de evolução, né? Mas essas Exatamente. parábolas que parecem aterrorizantes para nós hoje, do ponto de vista intelectual, elas vão ser comparadas a talvez o que os espíritos superiores nos diziam nesse momento e que a gente não conseguiu interpretar, É, né? é Que verdade. lá na frente vai ser estudado como parábolas, né? É, exatamente. É. Então a gente continua aqui a leitura do Evangelho, para quem está chegando agora, capítulo 18. Muitos chamados e poucos os escolhidos. Na de que tratamos, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Então aqui já vai destrinchar para a gente o que significa aqueles elementos alegóricos. Ele diz Isso. aqui de imediato que o reino dos céus seria esse festim, que muitos foram convidados, né? Falando dos primeiros convidados, ele alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. As suas palavras, porém, quase não eram escutadas. As suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como servos da parábola. Quer dizer, que ele coloca os enviados do rei, aqueles que foram massacrados por estar simplesmente levando um convite para o festim, e nesses termos agora a gente já entende. E aí, Paulo, bom, filho? Boa noite, seja bem-vindo. Então, hoje a gente entende que esses enviados que foram massacrados, e agora até faz sentido, pô, foram massacrados por estar levando um convite, agora faz sentido, porque realmente muitos dos profetas que tentaram levar esse convite da vida eterna, da vida além da terra, da vida divina, regida por um Deus somente, foram de fato massacrados, condenados, queimados, né, É. executados em praças públicas, né? Então agora começa a fazer sentido que essa parábola, que estava tão longe o entendimento da incredulidade, para nós, nesse intelecto desvendado, né, pelos espíritos que regem essa mensagem. Então ele diz aqui que os convidados que se excusam, ou seja, aqueles que não quiseram ir, esses convidados, pretextando terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas, que absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes, né? Essa leitura parece que foi escrita ontem, né? É, Mas não, ela foi escrita há um tempo, né? exatamente. Quer dizer, aqueles que pretextaram, não, não posso ir nesse festim, eu estou ocupado com os meus negócios, eu estou ocupado com as minhas férias, né? Eles simbolizam ninguém mais e ninguém menos do que nós outros que estamos aqui agora, né? É, Porque exatamente. quantas são as oportunidades que a gente tem de ingressar nesse festim do reino dos céus e a gente não pode. Porque a gente não pode fazer a caridade agora, porque a gente está ocupado. A gente não pode perder aquela reunião do serviço, mas, no entanto, a gente pode perder aquela reunião da casa espírita. A gente não pode deixar de ler esse livro que faz parte da nossa prova, que vai cair na escola, no vestibular, na faculdade. No entanto, às vezes a gente não pode ler uma página sequer de um livro espírita.
E aí, se for um minuto de sabedoria, vamos falar que seja duas, pelo menos, né? Porque tem gente que fala isso aqui, né? Pititim, gente. Então, assim, às vezes a gente coloca as nossas primeiras opções de maneira errada. Não é que a gente deva se voltar somente para o reino dos céus, mas é preciso ter também, pelo menos, né? Se a gente é corpo, se a gente entende que a gente é corpo e alma, é preciso que a gente pelo menos divida ao meio, né? Esses É. objetivos. A gente tem lido aqui um livro também, rapaz, chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, acho que é isso. E é assim, a gente consegue ter umas reflexões exatamente sobre isso, cara, sobre o período que a gente está vivo e o que a gente faz em prol do nosso crescimento, do crescimento do próximo. E que assim, é que nem você está falando, mas assim, mais de forma mais ecumênica, né? Assim, não necessariamente espírita, mas assim, às vezes a gente precisa de parar o que a gente está fazendo para ter um fôlego espiritual, no sentido de ter um acalento, um conhecimento mais nesse nível, porque assim, acaba que é um pouco banal, mas nem tudo é matéria, né? No sentido até mesmo de realmente trabalho, né? Que a gente até pode ser um pouco um exemplo disso, né? Que é muito frenético com o trabalho e tal, mas a gente precisa de parar um pouco e olhar para os lados, entender quais são as pessoas que estão envolvidas ali, né? Porque assim, também a caridade ela tá presente no nosso dia a dia, né? Não é só a gente fazer um deslocamento, uma penitência, alguma coisa nesse sentido. Às vezes no dia a dia, um colega de trabalho, ou sei lá, o síndico do prédio, qualquer coisa pode se tornar um ponto de partida, né? Ótimo, isso aí que você trouxe para cá foi muito importante, né? Eu cito aqui exemplos bem radicais, né, no sentido de Deus lá e Mamon aqui, Aham. né? E você traz para a gente aí ótimas considerações quando você diz que não é preciso mover-se fisicamente muito. Pouca coisa a gente move-se fisicamente e a gente consegue exercer já a caridade e os requisitos, os elementos do reino dos céus, onde a gente está, em nossa casa, com a nossa família, no nosso trabalho, com nossos colegas de trabalho, né? Com a nossa É, vizinhança. Então, realmente, foi muito boa essa consideração. A gente não tem que esperar ser convidado para esse festim, nós já fomos convidados e temos a oportunidade de fazê-lo por onde merecer esse convite, a nossa volta, em qualquer tempo e em qualquer lugar. Muito bem é, ponderado isso aí. Então ele continua aqui dizendo que era crença comum aos judeus de então, né, os judeus daquele tempo, de que era isso, de que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posterioridade cobriria toda a terra? Como sempre, porém, atendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Todos eles acreditavam em vários deuses, né? Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal e, em parte nenhuma, foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério, impenetrável para as massas populares. É isso que veio fazer Jesus nesse intento, nesse momento. Foi isso que veio fazer Jesus. Trazer esse conhecimento para mais próximo possível do popular, da massa. Né? é, exatamente. Um trabalho considerável para aquele momento. Né? Se a gente pensa isso hoje, que já é um trabalho muito pesado, árduo, a gente imagina então naquele tempo de Jesus, né? Onde ainda tinha tanta rebarba moral para ser cumprida, né? A ser aprendida,
a ser executada, né? Exatamente. Sobretudo, ele ressalta os deuses politeístas. No momento que você tem um Deus para cada demanda, né? A gente ainda tem esse problema, né? A gente acha que Deus está aqui para as nossas demandas pessoais. Mas no momento que você tinha um Deus para cada demanda, alguém chega e fala, o Deus é só um, É. né? Então já era já por si só um grande trabalho, um trabalho árduo de ser executado nesse Perante as intento, massas, né? exatamente perante as massas, porque interiormente em pequenos blocos escondidos, ocultos, escusos, o que eles estavam fazendo? Eles já pensavam nesse Deus único, né, onipresente, né? Mas eles não poderiam deixar, não teriam como fazer perpetrar as massas populares essa ideia, né? Isso. Inclusive correndo o risco de serem, assim como foram outros profetas, né, aniquilados. Exatamente. Boa noite, Simone, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live aqui. Para quem está chegando agora, nós estamos no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, parábola do festim de bodas. Então a gente continua a nossa leitura. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo, né? O monoteísmo é um Deus somente, uma divindade somente, um Criador. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés e depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posterioridade espiritual, que aqui ele marca como sendo tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonado de toda a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. Então, quer dizer, de alguma forma, eles entenderam aquilo, né? Mas eles fizeram com que ficasse mais fácil. Quando eles colocam o problema no externo, não dentro. Quando eles terceirizam o crescimento moral, né? O que a gente faz Exatamente. até Como é, hoje, né? como é feito até hoje. Independente de religião, né? Nisso aí nós é tudo igual, nós estamos todos juntos. Estamos Exatamente. sempre tentando terceirizar, né? A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Exatamente. Até hoje acontece, até hoje existe, né? E ela se perpetua juntamente com o egoísmo, né? Com a arrogância, de não entender que a gente é capaz de errar e que se a gente erra, a gente não tem que ter problema em pedir desculpa e refazer, e reparar o erro que fora cometido, né? Exatamente. O mal chegaram então ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então, nesse cenário caótico, vamos dizer assim, que aparece Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram. Perderam, assim, o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Então, quer dizer, vem Jesus, um fruto da fé, para os levar essa palavra, para levar esse convite também. Mas, infelizmente, Jesus foi crucificado. Não foi lhe dada atenção, né? E entenderam como sendo, talvez, um inimigo daquele comodismo que todos conservavam. Exatamente. O problema é esse. O problema é o comodismo, né? A vontade de que não mude, né? Porque enquanto tá bom, pra que vai mudar? Às vezes a pessoa se perde na ignorância simplesmente por não querer mudar. Simplesmente por manter a estrutura como tá, ao invés.
de pequenas atitudes que a gente tenta evoluir, falo até por mim mesmo, que às vezes a gente observa que aquela reforma íntima, a gente é o pedreiro, né? Então, às vezes falha um dia, falta do outro, e no outro dia tá com dor de cabeça, e a reforma não sai, né? Então, assim, a gente observa que o poder na época, né? Ele sempre quis que a massa ficasse na ignorância. E nesse cenário, Jesus ele foi um marco exatamente por causa disso. E mesmo com que o poder na época fez o que fez, a palavra ainda foi perpetuada, né? Exatamente. Tentou-se acabar com o indivíduo, mas esqueceu-se que acabar com o indivíduo não iria matar a ideia, né? A ideia Exatamente. perpetua, né? Esse, inclusive, se não me engano, foi o que disse Sócrates, né? Mas vão te matar, sim, vão matar a mim, o meu corpo, né? Não vão conseguir matar a minha ideia. Uma Exatamente. ideia a gente não consegue aniquilar dessa forma, né? Ela Exa- sobrepõe. Especialmente uma ideia que tem um fundamento, né, tão importante que, querendo ou não, chega em todo mundo, né? E toda hora que vai apertar no calo, dói mesmo, né? A questão é essa, né? A gente às vezes quer fazer um omelete sem quebrar o ovo. Toda vez que apertar no calo, vai doer. E se tá doendo é porque precisa de melhorar, precisa de curar, né? A Exatamente. Simone diz assim, ó, dão preferência ao confortável, deixam o medo e a procrastinação tomar conta, eu acredito. Principalmente a procrastinação, né, Especialmente a Simone? procrastinação. Porque para muita coisa a gente supera o medo, ou suporta e vai com medo mesmo, né? Então, É, eu acredito que a procrastinação está ganhando, né? Nesse nessa, intento aí. com certeza. Para fazer é preciso movimentar. Para não fazer nada é preciso inventar uma desculpa, permanecer quieto, né? Quem é bom em fazer desculpa não é bom em mais nada. Quem não precisa, né? É, Então é isso aí mesmo. A procrastinação foi e é ainda, né? Esperamos que não seja, mas foi e ainda é um grande empecilho para a reforma íntima, para a evolução moral do indivíduo aqui na Terra, com certeza. A gente continua a nossa leitura. Eu repito sempre o capítulo que muita gente entra durante, né? Capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Parábola do festim de bodas. A gente continua a nossa leitura. Osmar, só para te avisar, você sumiu. não, é porque eu virei a câmera. Ah, tô ligado. Parábola, isso, parábola do festim de bodas. A gente continua a nossa leitura. No entanto, não basta a ninguém ser convidado. Não basta dizer-se cristão, que é muito fácil, né? Religião que você é, sou cristão, né? Mas será que você é mesmo? Exatamente. Tava, minha Né? carteirinha tá válida ainda. Só. A gente falar que a gente é cristão hoje é um peso muito grande, né? Sobretudo no mundo que a gente vive, né? Que às vezes nos dá notas da lei de talião, olho por olho e dente por dente. Então, falar que é cristão, identificar-se como cristão, é um tanto perigoso. É igual você fazer aquela oração do Pai Nosso em câmera lenta. Eu acredito que muito poucas pessoas conseguem fazer a oração do Pai Nosso em câmera lenta. É, E quando você fala, Pai Nosso, dá certinho. No final lá, mata no amém, tranquilo. Agora, quando você faz de coração em câmera lenta, que seja feita a vossa vontade. Não a minha, não a que eu acho que eu quero. Aí seja feita a sua, porque a sua é a que eu preciso, tanto na terra quanto no céu. Então, quer dizer, a mesma coisa aqui, né? Essa leitura nos chama a atenção. Não é, basta dizer-se cristão, e nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa. A gente observa aqui que ele diz condição expressa. Isso é importante. Estar revestido da túnica nupcial.
isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras. Qual que é a lei? Fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e as aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque isso disse Jesus: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Então, quer dizer, esse último parágrafo, quase que a gente nem precisa comentar, porque ele é uma reflexão expressa, né? Porque quando ele fala dessa túnica, daquela pessoa que estava no festim, mas estava sem a túnica e foi expulsa, é disso que ele está falando. A túnica é a nossa alma, o espírito não tem roupa, né? A túnica é a nossa alma, né? Nossa alma está preparada para estar nesse ambiente, como diz aquele meme da internet, não tem nem roupa para É, isso, né? exatamente. Então a gente traz aquele meme para cá. Você tem roupa para estar no reino dos céus? Lembrando que a roupa não é o que você veste, é o que você vive. Você Exatamente. consegue ficar no reino dos céus? Né? Então fica aí esse questionário. E é por isso que nos diz Jesus que muitos são chamados, mas poucos vão ser escolhidos. A gente pode considerar que todos são chamados, né? Sim, de certa forma, né? Mas a questão é de realmente estar pronto para isso e é que a gente está falando, né? Não é só falar que é cristão, não é só ter a carteirinha da cristandade, realmente é viver isso, né? E até mesmo viver isso na essência, porque às vezes a gente espera com que o outro faça a nossa parte, né? Terceirizando, né, essa responsabilidade afetiva, essa responsabilidade espiritual. E não é bem assim que funciona, né, cara? A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que procurar ter essa túnica, a gente tem que procurar lapidar os nossos erros e esquecer que o próximo interfira, né? A gente tem que pensar no próximo, mas não contando com o próximo. A gente tem que pensar no próximo, ajudando o próximo, né? Exatamente. A gente tem que pensar no próximo, mas não contando com o próximo. Muito bem. É que é a parte que é difícil, né? Claro, o Lucas está dizendo aí, ó. Boa noite, Lucas. Tudo bem, filho? Seja bem-vindo à live. O Lucas, nosso Sim, irmão, no claro, caso. porque. É, da LVG, não é? Acho É. que é o Lucas, é o Lucas. Salve, salve, Lucas. É, salve, Lucas, chegando aí 5 minutos para acabar. E é importante a gente pensar que essa túnica, ela vai nos seguir para sempre. Ela é imortal, né? É aí que entra a questão da reencarnação. Porque o nosso corpo fica na Terra, a nossa alma continua perene, na eternidade, né? Isso. Então é importante a gente pensar sobre isso. A gente vai passar, passou e ainda vai passar muitas vezes ainda por aqui tentando lavar, tentando limpar essa túnica para que ela seja digna de entrar no reino dos céus. Mas se eu puder ir para outra escola, cara, eu vou agradecer bastante, né? Então, vamos ter que fazer por onde, né? Senão a gente vai É, continuar aqui, ou pior, né? Porque daqui a pouco não tem nem vaga para voltar pois para é, cá. Vamos ter que ir para lugar pior ainda, a gente faz um onde existe mais vestibular. dor, existe mais pranto e mais ranger de dente. A Carol diz assim, ó, as palavras de Jesus, transcritas em parábolas, se intercalam umas nas outras. Por isso, a parábola do jovem rico se encaixa bem nessa live também. Você cumpre os mandamentos? Você está de acordo com o que Jesus pregou e ensinou? Se não, não. É o que a gente dizia agora há pouco, né, Carol? Sobre você ser cristão, né? A gente, por mais que a gente se esforce e tente, a gente está no caminho, né? Acredito eu que esse festim, a gente foi convidado e a gente vai participar dele em algum momento, quem sabe, né? Mas a gente ainda está nesse caminho, né? De procurar métodos de estar bem vestido, né?
com a nossa É, consciência tranquila, em companhia dessa alegria que é o reino dos céus, né? Não no sentido hipotético, né? Azul nas nuvens, mas sim principalmente e claro com a nossa consciência. exatamente. Então, sério, o vulgo Lico, ele diz o seguinte: para isso temos que passar nos testes dessa escola aqui, senhor Osmar. Então tá aí, né? Parecendo, né? Fazendo a função de um pai puxando a orelha de um filho, né? Até nem parecendo que é isso mesmo que está acontecendo. Exatamente. Fato é. Então, a gente Ipso não pode facto, pular série, né? Não existe. Como é que chama aquela escola que faz um tanto de série no mesmo ano? supletivo. Supletivo, né? Não existe. É série por série, né? É dolorido, mas é importante esse processo, porque ele é feito baseado numa construção. Nosso castelo não pode ser construído na areia. É preciso que nossa construção tenha um alicerce firme, fortificado, em qualquer andar desse edifício enorme que a gente está tentando criar para poder encostar nos céus. É. Você quer fazer alguma consideração final? A gente já está nos minutos finais. Cara, acredito que não, a gente conseguiu ter um. Acredito que eu consegui substituir a Mônica em um pedaço, aí, às vezes, mas a gente fica muito satisfeito de ver o pessoal acompanhando, a gente crescendo junto, né, com um comentário, sempre tem essa leitura em coletivo, a gente junto, todo mundo cresce um pouquinho, né, e quem conseguiu entrar lá no festim chama nós. Quem tiver um convite. Exatamente. Então é isso, meus amigos. A gente agradece aqui por mais essa oportunidade de estarmos aqui nessa live. O Evangelho está vivo. O Evangelho está vivo acontece todos os domingos, às 6h15 da tarde, aqui no Fé, a Fraternidade e a Esperança. Então, estão todos convidados a participar sempre, né? Todos os domingos aqui nesse horário. A gente, Sônia está agradecendo ali, a gente agradece, Sônia, pela participação, sempre presente. A gente agradece a todos que passaram por aqui, né? Que estiveram conosco nessa leitura edificante, nessas humildes reflexões que tentamos levar para dentro do nosso intelecto e posteriormente para o nosso sentimento, que vai reverberar nas nossas mãos, nas nossas ações, né? Então a gente agradece a todos que passaram por aqui um pouquinho que fosse, os que ficaram do começo ao fim. Não podemos deixar de agradecer os que assistem no gravado, né? Que sempre deixam lá os comentários. Então, muito obrigado a todos. Agradecemos também ao Osmar, né? Que tirou um tempinho do seu dia para estar aqui participando, conversando, lendo com a gente, né? Essa leitura do Evangelho está vivo da noite de hoje. Claro, agradecemos aos bons espíritos superiores que nos protegem, nos amparam e que permitem, dão sustentação para que esse nano trabalho de divulgação do Evangelho aconteça. Muito obrigado a todos. Fiquemos todos em paz, paz com amor e amor em Jesus. E assim seja. Muito obrigado, boa noite. Falou.